A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. Estamos ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, atrás do Seja, na frente da Moto Honda ali. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Atenção para as programações de fim de ano. Nós já estamos na época do Natal. Então, nosso culto especial de Natal, dia 18, tá? Então, sem ser esse próximo domingo, o outro, né? A gente está gravando aqui, mas dia 18 de dezembro, às 19 horas, nós teremos o nosso culto especial de Natal, que é um culto com uma cantata do nosso coral. Você é o nosso convidado. Nós temos também, durante esse mês, algumas novidades aí com relação ao culto da manhã. No dia 11 nós teremos o culto, no dia 25 nós não teremos o culto da manhã, e no dia 1º também nós não teremos o culto da manhã, que é o culto das 9 horas da manhã. Mas os cultos das 19 horas, eles continuam no horário normal. Então, tanto no dia 25 quanto no dia 1º, nós teremos o nosso culto à noite, às 19 horas, você é nosso convidado também, tá bom? Nós vamos ter agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, estamos já no final do ano. Nós fizemos já com o nosso coral uma apresentação na Praça João Costa. Deus nos abençoou ali, abençoamos também a cidade com a oração. Foi nós, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Luterana, com o pastor Marcos. Foi um evento bem bonito e nós convidamos a você a participar das programações de Natal também da nossa cidade, que está muito bonito, tá bom? E hoje a gente vai conversar sobre um texto. Antes da gente ler o texto, a gente vai orar, pedindo que Deus esteja nos abençoando na meditação desse texto. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos pelo ano que nós tivemos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas, e também, ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor esteja conosco neste final de ano, nas programações que nós temos. Rogamos a Tua bênção, a Tua proteção, o livramento, ó Deus, aqueles que vão viajar, que o Senhor esteja com eles. O Senhor esteja abençoando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, ó Deus. Ó Pai, rogo pelas famílias do nosso estado que passaram por perdas nas chuvas agora, Pai. O Senhor esteja com eles, esteja dando recursos, ó Pai, para a recuperação das suas vidas financeiras, das suas vidas na saúde, ó Deus. E o Senhor esteja abençoando também, ó Pai, todos os trabalhadores que estão empenhados, ó Pai, em restabelecer as estradas, nos postos de saúde também, ó Deus. O Senhor esteja nos abençoando com a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco agora através da Tua palavra. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, como nós estamos na época do Natal, nós vamos ler aqui um texto que fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, não exatamente o seu nascimento, mas quem ele é. O Evangelho de João, ele destoa nesse sentido dos outros 3 evangelhos, né? Nós consideramos aí Mateus, Marcos e Lucas
como evangelhos sinóticos, que quer dizer que eles contam mais ou menos a mesma história. E o Evangelho de João, ele opta por um outro caminho para falar sobre a pessoa de Jesus, né? O Deus encarnado. Então ele vai exatamente por essa via, o Deus encarnado. Então a gente vai ler aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João, a apresentação que João faz de Jesus ao contar as boas novas, o Evangelho, né? Então o Evangelho quer dizer isso, as boas novas. Quais são as boas novas? Que Deus está no nosso meio, que o reino de Deus chegou através da encarnação de Jesus Cristo, que o Espírito Santo foi derramado através também da vida de Jesus Cristo depois da sua ascensão, tá? Então nós vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, eu vou ler dos versículos 1 ao 14. Então diz assim o Evangelho de João: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Então, queridos, nós temos aqui um texto intencional. O que é intencional? Obviamente, toda a Escritura ela é revelada por Deus intencionalmente para revelar, primeiro, a pessoa de Deus, como é que Deus existe, como ele age. Ele é o Criador não só do nosso mundo, mas de todo o universo, e ele se revela através das suas ações, primeiro falando algumas pessoas, como foi revelado aqui em Hebreus, né? Em Hebreus vai resumir bastante isso. A carta aos Hebreus começa falando: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então Deus se revela de várias maneiras, e a primeira revelação que Deus faz é que quando ele criou tudo, ele já providenciou a nossa salvação através do próprio Filho Jesus, não é? Ali quando Moisés conta a história da criação para o povo que está no deserto, né? Vamos lembrar aí como é que foi escrito isso, né? O povo foi liberto ali do reinado egípcio. Então essa libertação do povo hebreu do reino egípcio levou o povo ao deserto por 40 anos. E Moisés, inspirado por Deus, conta ao povo como é que foi a criação, né? Ele conta uma história de um Deus organizado, de um Deus criativo, de um Deus soberano sobre todas as coisas e de um Deus intencional, né? E esse Deus se revela através de Moisés àquele povo dizendo: eu sou o que sou. Então temos aqui já no início, né, da revelação,
que quando o homem rejeitou, desobedeceu Deus, Deus já providenciou a maneira como ia redimir esse povo. Ele dá a sentença ali à pessoa de Satanás, que está representada a serpente, dizendo, né, que o filho da mulher, o descendente da mulher, ele ia pisar na cabeça da serpente. Essa lhe feriria o calcanhar. Então temos ali o proto-evangelho, né, já começa a revelação de que haveria um descendente de uma mulher que iria vencer o inimigo, mesmo esse inimigo o ferindo, né? Então temos aqui em João uma intencionalidade na revelação dessa história. Primeiro, qual o aspecto da intenção do Evangelho de João? É alcançar um povo específico, os gentios, né? Nós temos aqui uma revelação que começa com o mesmo termo do Gênesis, né? No princípio era o Verbo. Então no Gênesis nós temos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então esse no princípio era o Verbo, ele faz uma junção, ele faz uma equiparação aqui de que ele está falando de uma coisa já revelada, e essa revelação veio para os judeus, mas mesmo vindo para os judeus, agora nós temos um entendimento de que é para todos. Por quê? Agora João está usando os termos linguísticos de um povo que está dominando intelectualmente o mundo, os gregos, né? Então aqui João usa a palavra logos. No princípio era o logos, a palavra. E a palavra, para o grego, ela tem um sentido muito forte de conhecimento. Então ele começa dizendo, o conhecimento ou a palavra estava com Deus, estava no princípio, e esse princípio, essa palavra, esse conhecimento, ele era o próprio Deus, e ele vem ao nosso encontro, ele se encarna. Então nós temos aqui agora, diante de um personagem que testemunhou, né? Eu gosto lá das cartas que o apóstolo João também usa, né? Falando assim, o que as nossas mãos tocaram, né? Aquilo que nós vimos, nós testemunhamos, e o que as nossas mãos tocaram. Quando a gente vê a história do apóstolo João, a gente vê uma história de bastante intimidade com Jesus, né? Na ceia mostra essa intimidade no máximo grau. Quando há a ceia, João está declinado com a sua cabeça no peito de Jesus. Tanto é que Pedro, que está brigado com Jesus na hora da ceia, quando Jesus revela que há um traidor no meio deles, Pedro se dirige a João e fala assim, pergunta para ele de quem que ele está falando, se é de mim, né? Mas eles estavam ali num momento de intimidade e João estava reclinado sobre o peito do mestre. Então a gente percebe aqui também esse João já maduro escrevendo esta carta, e ele fala sobre o outro João, né? Nesse início ele faz questão de dividir aqui a sua identidade, não é ele está falando sobre um cumprimento também da Escritura que viria, né, como em Isaías revela, viria primeiro aquele que anunciaria, que tornaria retos os caminhos, né, anunciaria a vinda do Messias. E ele faz essas conexões, e essas conexões elas são intrigantes, e elas levam a uma reflexão daquele povo que está dominando intelectualmente aquele momento. Ele fala sobre o verbo que estava lá no princípio, e esse verbo agora ele vem e ele se torna carne, e ele está entre nós, e ele é a vida, ele é a luz, ele é o entendimento. Então, o apóstolo João foi muito feliz aqui que ele leva o Evangelho
transporta, né, transborda o evangelho do mundo judeu, do judaico, e leva essa palavra aos intelectuais, né? Então nós temos aqui um confronto de conhecimento. O próprio João usa os termos que eram os termos de reflexões filosóficas ali, sobre logos, sobre conhecimento, sobre luz. Parece que esses assuntos só vêm à tona na história depois no iluminismo, né? Mas não, a gente tem a escola filosófica antes de Jesus, né? Dos gregos, e aqui nós temos um domínio, né, intelectual dos gregos. Vamos lembrar aqui que nesse período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos um período ali de 500 anos sem nenhuma produção que revele a condução ali, né, ou a palavra de Deus, né? Mas não quer dizer que Deus não tenha atuado naquele momento. Então nós temos ali, entre o último livro do Antigo Testamento, que é possivelmente Malaquias, e a feitura do Novo Testamento dos Evangelhos, nós temos um período de 500 anos onde aconteceu muita coisa. Então nós temos ali um período histórico onde aconteceu a revolta dos Macabeus, né? Isso está revelado ali no livro dos Macabeus, que está na Bíblia Católica. E ali é considerado um livro histórico, não inspirado, né? Não revela ali nenhum caminho que Deus usou, nenhuma palavra de Deus. Então ele não é considerado um livro canônico, ele é um deuterocanônico, né? Então ele revela a história do que aconteceu naquele período. E é um período bastante interessante que o domínio grego leva a quase sucumbir à cultura judaica. Nós temos aqui a revelação de um grupo, né, os saduceus, que são seduzidos pela cultura helênica, e eles extinguem a cultura judaica, a religião judaica. Então essa revolta dos Macabeus também serve para a preservação, né, da cultura judaica, da religião judaica. Nós temos nessa guerra dos Macabeus a figura dos fariseus, que lutam pela preservação da língua e da cultura e da religião, né? Então eles foram muito importantes nesse período. E quando Jesus nasce, no período já ali, né, no final, depois que passou já esse tempo, quando Jesus interpela os fariseus, parece que a gente conhece os fariseus só como as pessoas ruins da história, né? Mas nós temos aqui, nesse período intertestamentário, justamente um período importante para a preservação da religião. Então veja, até ao nascimento de Jesus, nós precisamos entender que esse confronto da religião é para preservação. Por isso é tão importante a gente perceber historicamente que Deus controla a história, mesmo não estando revelado, mesmo não estando nas Escrituras. Ele é o rei de toda a história. Ele está no início, ele começa essa história. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós começamos a perceber que a história, a trajetória da revelação da palavra de Deus tem tudo a ver com Jesus, e Jesus, quando nasce, traz em si todo o significado e a interpretação daquilo que Deus revelou na sua palavra. E continua revelando até o Apocalipse sobre a nossa vitória, ou a vitória do reino de Deus. Mas quando Jesus se encarna, esse momento tão glorioso, tão importante, que divide a história, que rasga o véu também na sua morte, ele junta, né, reconcilia a nossa relação com Deus de modo universal, né? Então, veja bem,
quando o apóstolo Paulo vai tratar sobre a encarnação, ele fala que na plenitude dos tempos, ou seja, diante dos planos eternos de Deus, naquele momento que Jesus precisava se mostrar, encarnar. Então, Deus, na sua perfeição, na revelação de toda a sua palavra, ele preserva o caminho, ele traz a revelação de como isso ia acontecer, e acontece exatamente como Deus falou. Essa é a beleza da interpretação da palavra de Deus. Por isso que nós cremos que a palavra de Deus ela é infalível, porque tudo que Deus falou ocorreu exatamente como ele planejou. Então, queridos, eu quero trazer essa mensagem de final de ano, de Natal, para você, dizendo: o que Deus já tem revelado para nós é a nossa vitória. O Apocalipse, ele encerra a Bíblia, mas ele traz uma revelação de um reino perfeito, um reino onde tudo será reestruturado, o reino de Deus na plenitude. Quando Jesus vem, ele inaugura esses últimos tempos. Ele mesmo traz essa definição dos últimos tempos, não é? Então ele inaugura, nós cremos nisso, o tempo da igreja. Então a igreja é o reino de Deus aqui já, mas ele ainda não está na plenitude. E nós queremos convidar você, queridos, a abrir os seus ouvidos, a colocar os seus olhos em Deus, a buscar, a colocar o seu coração, a aprender, disposto à palavra de Deus, que traz não um romance, que não faz da vida uma novela. Ele revela quem nós somos diante de um Deus todo-poderoso, que é amor, que é justiça e que, sobretudo, é misericórdia sobre a nossa vida. A encarnação de Jesus, o Natal, quer dizer isso. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, nós não lutamos contra a sociedade na questão lúdica do Papai Noel. Papai Noel faz parte desse momento tão gostoso, tão icônico, que é o nascimento de Jesus. Nós tratamos o Papai Noel como alguém que foi redimido também pelo sangue do Senhor Jesus. Existe a figura, né, do Papai Noel realista, né? Aquele homem que ajudou várias pessoas, presenteou e socorreu os necessitados. Então cremos que é a ação de Deus também. Obviamente distorcida tudo pelo consumismo, né? Mas eu quero que você traga à memória novamente, que você estabeleça no seu coração qual é o sentido último do Natal, o sentido verdadeiro do Natal, que é o amor de Deus por nós. O Emanuel, o Deus encarnado, está no nosso meio. E essa grande bênção nós recebemos e agora nós buscamos para trazer a cada um que nos ouve a bênção de sermos amados por Deus, escolhidos por Deus, para vivermos com Ele eternamente como seu povo. Venha fazer parte. Aceite Jesus como o único suficiente Salvador e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Deus abençoe e tenha um ótimo, feliz Natal.